O problema é que no Brasil não tem o homem médio, né? O que é um homem médio? Isso é uma ficção. É uma ficção que o direito adora ficções, né? A gente encontra ficções para conseguir encaixotar tudo, né? Tudo que não é encaixotável. O que é o homem médio? No Brasil a gente sabe, é um país totalmente diverso, 213 milhões de pessoas. Então vai da cabeça do juiz. A gente entrega para o juiz a possibilidade dele dizer, você pode, você não pode falar. Nessa da sensibilidade do outro, a gente tem, por exemplo, hoje o humorista, o Léo Lins, condenado a 8 anos de prisão. Por piada. Por piada. Você percebe que o que o juiz ali, ou a juíza, a métrica dela foi a sensibilidade do outro. A métrica dela foi a sensibilidade do outro. A métrica do STF foi em relação ao Bolsonaro, ao Jair. Bom, ele fez posts e com isso ele incitou pessoas, e ao incitar pessoas ele levou as pessoas para a rua. Ao levar pessoas para a rua, essas pessoas tentaram o golpe e condena a pessoa por golpe de Estado. Abolição violenta do Estado democrático. Quer dizer, olha onde nós podemos chegar com a sensibilidade, é muito perigoso. Se nós olharmos para a intenção, a gente tem uma métrica objetiva. Qual a intenção do Léo Lins? Bom, eu acho que se ele subiu no palco, se ele é um profissional, se ele vive disso, se as pessoas entraram ali naquele lugar, naquele teatro, pagando ingresso, me parece que a pessoa não fez tudo isso para ofender os outros. Ela entrou ali para dar um show. Você gosta do show, não gosta do show, não paga, não vai. Né? Então a intenção dele é artística, então ele está protegido pela liberdade artística. A intenção de um presidente da República ao questionar é qual? Eu quero dar um golpe de Estado. Mas eu quero dar um golpe de Estado se eu sou o presidente? É curioso esse negócio do golpe de Estado, né? Porque as pessoas falam assim, mas ali havia os acampamentos, né? Muito bem, então, mas por que o Lula não desmobilizou os acampamentos quando ele assumiu? Os acampamentos continuaram, o Lula já tinha assumido. Por que eles não foram desmobilizados? Aí as pessoas falam assim, é porque as Forças Armadas não aderiram. Mas se elas não aderiram ao golpe do Bolsonaro, então por que as Forças Armadas não desmobilizaram, já que não tinham aderido, quando o Lula assumiu? Então tem uma série de questões, né, que fica difícil fazer o link entre Bolsonaro, todas as pessoas envolvidas e chegar no 8 de janeiro. Muito difícil fazer isso, né? E então aí a gente fica com essa questão. Bom, ele instigou, ele incitou, ou seja, de novo a gente vai para a liberdade de expressão. Eu vou aqui simplesmente conjecturando que a sensibilidade do outro pode chegar a isso, a golpe de Estado, a prender humorista, a prender advogado. A gente tem advogados presos ou que estão sendo investigados por eventualmente falarem isso ou falarem aquilo. Jornalistas que hoje, por exemplo, por terem só aquela opinião ou dito isso ou aquilo, estão hoje com as suas contas bancárias totalmente bloqueadas e assim por diante. Por quê? Porque a gente entregou para a cabeça ou a subjetividade de um juiz nos dar a métrica da liberdade de expressão. Então, esse é o grande ponto hoje. Segunda pergunta, Cássio. Vamos lá. Falando sobre a situação atual do ex-presidente Jair Bolsonaro, especificamente nesse inquérito onde ele e o Eduardo são investigados por conta de eventuais atentados contra a soberania, por conta da atuação do Eduardo lá fora. Queria que você citasse se você concorda com os fatos praticados pelo Eduardo e supostamente pelo ex-presidente, se no seu entendimento eles estão dentro dessa liberdade de expressão, liberdade de manifestação, pelo fato de envolverem um outro país, especificamente os Estados Unidos, se há um atentado à soberania e se não há, por quê? Cássio, olha só, se a gente entender que um parlamentar chegar a outro país e nesse outro país reclamar de ilegalidades, etc. E veja, ele não foi lá entregar segredos do nosso submarino nuclear, né? Não é isso. Aí, se fosse isso, eu até entenderia. Porque a gente está aqui entregando segredos de guerra, se é que a gente tem algum segredo de guerra para entregar. Mas enfim, submarino, não sei o que lá e tal. Bom, não é isso. Ele foi lá reclamar de ilegalidades. Se ele não pode fazer isso, se isso é atentar contra a soberania, bom, então, quando o Lula, por exemplo, estava sendo processado pelo próprio STF, o Zanin também foi a ONU reclamar, foi a OEA reclamar. A gente, inclusive a OEA nem podia existir.
A ONU não podia existir, são órgãos criminosos, eles são órgãos que seriam criminosos, porque eles exatamente servem para ouvir as reclamações de pessoas que entendem que no seu país algumas ilegalidades estão sendo cometidas. São órgãos que recebem exatamente essa demanda. O Tribunal Penal Internacional não podia existir, né? E outra, repito, o que foi dito, o que está sendo dito lá é a respeito de ilegalidades que são cometidas dentro do Brasil, né? Um parlamentar, eu acho que ele não tem só o direito, ele tem o dever de fazer isso. Se ele acha que essa é uma demanda razoável, eu acho que ele tem que fazer isso. Se você não gosta disso, não vota mais nele. É simples. Agora, acreditar que ele foi lá só para falar do Bolsonaro, né? E que essa era a única preocupação dele. Ainda que fosse, enfim, a função dele, ele quis fazer isso, achou que era demanda, ok. Mas a gente acreditar que os Estados Unidos vão mobilizar o país inteiro, todo, né? Toda a máquina do Estado, simplesmente porque o Eduardo Bolsonaro foi lá e falou com eles. Opa, falou, então eu sou aqui ingênuo, os Estados Unidos sou ingênuo o suficiente para ouvir uma demanda e sair correndo e acatar. E só porque eu gosto do Bolsonaro. E pronto, isso é suficiente para toda essa mobilização. Não é isso. É óbvio que ele foi lá, fez a reclamação, contou das ilegalidades. Os Estados Unidos já deviam, obviamente, ter uma noção de que aquilo era relevante. Tem a preocupação, essa é uma preocupação do Trump com a questão das liberdades, a perda das liberdades dentro das Américas, ou sobretudo na América Latina, que a gente é uma espécie, não gosto desse termo, mas é uma espécie de quintal dos Estados Unidos. A gente está aqui próximo do país, perdendo liberdades democráticas, perdendo liberdade de expressão, liberdade política, liberdade econômica. A liberdade de expressão é também um motor da liberdade econômica, a partir da fala que você tem livre iniciativa, que você pode fazer negócios e etc. A questão das redes sociais, que também tem a ver com economia, que também tem a ver com liberdade de expressão, essas demandas todas. E aí eles olham para o Brasil, que, como eu comentei, desde 2019, desde o inquérito das fake news, vem tendo recorrentemente essas perdas democráticas ou perdas de liberdade. Óbvio que você, diante disso, os Estados Unidos tomam, enfim, acabam tomando encontrar a postura adequada que eles quiseram. Agora, você chegar e falar que levar essa demanda a eles é atentar contra a soberania, você impede qualquer um de reclamar. Amanhã vem aqui um iraniano no Brasil e fala assim: olha, o meu país está muito ruim. Bom, não posso fazer nada, você vai embora porque você está tentando contra a soberania do Estado. E outra, se um país estrangeiro reage do jeito que os Estados Unidos estão reagindo contra nós, se o que o Bolsonaro foi fazer é um atentado contra a soberania, a gente precisa reconhecer também que o Trump fez contra nós é um atentado à soberania, certo? E se atentaram contra a nossa soberania, precisa entrar em guerra. Pô, então a soberania caiu. Só vão punir o Bolsonaro? O cara vai lá e conta o problema, os outros reagem e eu só puno o mensageiro? Pô, e com o Trump eu não faço nada? Quer dizer, é óbvio que parece uma tremenda hipocrisia. Réplica. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que partir de duas premissas. Primeiro, organismos internacionais que tenham competência para tanto. Acho que a ONU, Tribunal Penal Internacional, OEA, são organismos plurinacionais, multilaterais, que têm como finalidade intermediar eventuais problemas entre países ou até agir em relação a pessoas físicas que atentem contra determinados direitos. Você citou o direito de guerra, por exemplo, cujo julgamento é da competência do Tribunal Penal Internacional. Vide a situação do Putin, por exemplo, que é réu no Tribunal Penal Internacional. Então, acho que é válida essa reclamação, mas ela deveria ter sido feita diretamente nos organismos competentes para tanto. Por quê? Segundo a premissa. A partir do momento que ele bate as portas de outro país por conta de um alinhamento ideológico com o presidente deste país, e este presidente deste outro país toma medidas em relação ao Brasil, nós temos um deputado, não sei se deliberadamente ou não, porque eu ainda tenho muitas dúvidas se a atuação do Eduardo Bolsonaro foi efetiva
para a imposição do tarifaço ou não em relação ao Brasil. Mas, a partir do momento que ele pula os organismos internacionais, bate as portas da presidência de outro país por conta de um alinhamento ideológico e este país impõe sanções em relação ao Brasil, é impossível a gente não determinar que de uma forma ou de outra ele está respeitando as suas prerrogativas enquanto parlamentar, fez um juramento de defender ao Brasil acima de tudo enquanto parlamentar e principalmente atentando contra aqueles eleitores que direta ou indiretamente ajudaram a elegê-lo e em determinado momento ajudaram a eleger o seu pai. Por quê? O tarifaço virá, eu acho que isso é indiscutível. Nesse momento a gente não tem outra alternativa a partir de sexta-feira, infelizmente. Isso vai afetar e vai afetar muito todos nós brasileiros, independentemente de alinhamento ideológico. Petista, bolsonarista, centrista, corintiano, palmeirense e são paulino, todos serão afetados pelo tarifaço. E, repito, nem sei se a atuação do Eduardo Bolsonaro foi efetiva ou não para sua determinação, mas a partir do momento que ele coloca a defesa dos próprios interesses e o do seu pai acima dos interesses do país, eu acho que há uma problemática no entorno de tudo isso. E essa problemática precisa minimamente ser apurada. Mas aqui eu vou concordar com você num ponto. Eu acho que isso precisa ser apurado em relação ao Eduardo. Em relação ao Jair, neste inquérito especificamente, eu acho que é muito duvidosa a participação dele, é duvidosa essa instauração por parte do Supremo. Mas